Olá, boa noite. Vamos hoje falar mais um pouquinho nesta nossa semana mente blindada. Deixa eu botar aqui a horinha, muito bem. Semana mente blindada. Hoje a gente vai ver um pouquinho, né? Por que eu sou tão crítica? Vocês consideram uma pessoa muito crítica? Então, por que eu sou tão crítica? Oi, Pati. Oi, Patrícia. A gente vai ver um pouquinho disso. O que essa questão de ser tão crítico tem a ver também com mente blindada, certo? Deixei uma pergunta, né? Eita, chegou alguém que respondeu aqui. Uhul, respondeu certinho. A Beri respondeu certo. Vou já dizer que eu passei lá e deixei o seguinte. Se para blindar a mente, a gente fala de blindagem da mente, então a gente fala de uma mente forte, de uma mente capaz de resistir a quê? Sofrimentos, né? E desde o início do nosso trabalho aqui, dessas colocações que eu venho trazendo para vocês, eu tenho trazido o quanto é importante para a gente blindar a mente, que nós estejamos bastante conscientes das nossas sensações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Que blindar a mente tem a ver com essa tomada de consciência, esse aprendizado, essa autorregulação. Então, se para blindar a mente, né, a gente precisa fazer esta percepção pessoal, aí eu deixei lá, complete a frase. Então, blindagem da mente ou blindar a mente é um processo de pontinho, pontinho, pontinho. O que é que vocês me dizem aí? Então, quando eu não tenho isso, não é? Quando eu não estou nesse processo, o que é que acontece? Não é? Quais são os sintomas de uma mente não blindada? Como é que uma mente não blindada, uma mente desblindada, como é que essa mente, ela funciona? Quais são esses sintomas? Como é que a gente se sente? Então, aí vem os excessos de crítica, vem uma mente ressentida, vem essa desregulação da raiva, eu sinto raiva, não consigo me autorregular, vem excesso de sofrimento, vem um monte de coisa exatamente porque está faltando essa autopercepção, que é um processo de, não é? Então a gente começa também a brigar com a vida. Quando a gente está, por exemplo, vamos pegar essa postagem que eu fiz hoje, que foi por que eu sou tão crítica? Né? Então, o excesso de crítica é um excesso, né? Na verdade, é uma insegurança. Quando a gente é muito autocrítico, é porque a gente está num lugar de insegurança. Ou seja, eu prefiro olhar para os erros dos outros, né? Erros, imperfeições, coisas que não são legais, apontar o dedo, porque aí para mim fica mais aliviado se eu também me considero uma pessoa cheia de problemas e defeitos e de coisas que não são legais, quando eu olho para o outro, tudo de bom. Enfim, quando eu olho para o outro, então fica mais fácil para mim dizer, nossa, mas essa pessoa é muito pior que eu. Não é essa pessoa, veja, eu sou assim, mas essa pessoa é pior que eu. Essa pessoa tem isso. Então é como se diminuísse um pouquinho, sabe? Só que isso é um efeito rápido, né? Um efeito passageiro. Isso não sustenta, isso não te dá segurança por muito tempo. Então você precisa continuar criticando, continuar apontando, e aí isso vai gerando um ciclo assim, a ponto de você de repente perceber que as pessoas também criticam você. Então se me criticam de lá, eu critico de cá e vira aquele jogo de acaba virando fofocas, julgamentos e fica uma coisa assim insustentável, né? Nós, né, começamos a afastar as pessoas à nossa volta. Fica uma coisa muito desagradável. Então, funciona exatamente assim. Quanto mais insegura você for,
quanto a quem, na verdade, né, a insegurança é quem de fato você é. Então, quanto mais insegura em relação a mim mesma eu sou, quanto menos eu me conheço, quanto menos eu sei de mim, né, mais eu vou procurar apontar falhas em outras pessoas ou em outra pessoa, né? Então, funciona basicamente assim. E essa crítica, ela é destrutiva, ela não leva a gente para um lugar legal. Esse excesso de crítica dessa forma, de apontar erros, de apontar defeitos, né, de se ver ou se achar, ver o outro e achar o outro de determinada forma, ela é extremamente destrutiva. Ela não proporciona nenhum tipo de crescimento. Esse tipo de crítica que até pode ser saudável, que é quando pessoas, né, combinam entre si por exemplo, tem uma amiga, tem um namorado, tem um marido, tem alguém que você combina, olha, se de repente você vê alguma coisa aí em mim que eu não esteja vendo, então me fala, né? Mas precisa ser algo que você coloque amor nessa fala, né? Que você aponte com carinho. E aí quando essa combinação, a crítica ela pode se tornar um elemento positivo, bem como para a solução disso, né, dessa postura de excesso de crítica, também como a gente vai ver até o final do nosso encontro aqui. Mas de modo geral, da forma como a gente está colocando aqui, que são essas pessoas que não olham para si, mas olham demais para os outros, né? Não se enxergam, né? Tem até isso, né? Muita gente diz, fulana não se enxerga, não, é. De verdade, né? Fulana não se enxerga, não. E às vezes quem tá falando isso também não tá se enxergando, não. Então acaba virando uma comunicação leviana, acaba virando uma comunicação e um relacionamento extremamente desfocado, onde as pessoas estão ali na superficialidade, apenas apontando o que está mais ou menos no aparente, né? Sem se validar. E aí as competições ocorrem, né? Também, né? A gente pessoas que fazem essa questão da crítica muito forte em relação às outras pessoas, às vezes elas também têm uma crítica muito forte com relação a si mesmas, né? Elas se acham e se veem, às vezes, também de uma forma muito sofrida, muito humilhante, às vezes até a forma como essas pessoas se veem nessa questão da autocrítica. Tem uma coisa de perfeição, como se precisassem ou tivessem que ser perfeitos. Na verdade, não é que tem que ser perfeitos, é o contrário, né? Não é uma questão de uma busca por uma perfeição apenas, é um ver-se totalmente imperfeitos e se vendo dentro dessa imperfeição, não presto, não sei, não faço, não gosto, e aí eu vou e começo a olhar também tudo que não está bom, segundo o referencial da pessoa, no outro, aí vira aquela bagaceira. E também imagina isso nos relacionamentos, né? Essa questão dessa comunicação com esse excesso de crítica, né? Com esse excesso de apontar. Imagina um relacionamento de casal, por exemplo, né? E aí a gente linka isso com que tipo de pensamentos, não é, que permeiam essa mente cheia de críticas, né? Qual é a qualidade desses pensamentos, a intenção desses pensamentos? Porque, inclusive, nós nos comunicamos com as outras pessoas muito mais por imagens e sentimentos, né? Tem um grande mestre de sabedoria que ele dizia assim, pensamentos são coisas, né? Então, se a gente está falando nessa semana de mente blindada com relação ao cuidado dos pensamentos por questões de toxicidade pessoal, não é? A qualidade dos nossos pensamentos norteiam a qualidade das nossas emoções e sentimentos, e a partir das emoções e sentimentos nós vamos atuar no mundo. Mas imagine que isso é uma grande rede, é uma grande cadeia vibracional, existe vibração, nós vivemos mergulhados totalmente, desde a hora que a gente saiu da barriguinha da mãe, aliás, dentro da barriguinha da mãe também, em um imenso e vasto campo de informações, né? O Rupert Sheldrake, acho que é isso, ele traz esse estudo dos campos mórficos. Dá uma pesquisada em campos mórficos, mas
A ideia é a seguinte: a gente está mergulhado em um campo de informação, um campo de vibração, onde, quando os grandes mestres de sabedoria, e esse especificamente nos trouxe essa frase, pensamentos são coisas, a nossa mente é como se fosse uma antena de rádio, tanto ela emite quanto ela absorve, como ela capta. Então imagina isso, como eu estava dizendo, essa questão da crítica e esse emaranhado de pensamentos no sentido de o outro não presta, né? O outro é isso, o outro é aquilo. Um relacionamento de casal, por exemplo. Aí o homem diz, eu nunca, não gostaria nunca, como é que tanta mulher no mundo eu fui casar com essa mulher? E a mulher diz, tanto homem no mundo eu fui casar com este homem. O que é que a gente está emitindo? Que imagem tem ali? Porque para poder abrir a boca ou pensar, né? Com tanta mulher no mundo, com tanto homem no mundo, quer dizer, transformar isso em palavras, existe que sentimento que está vinculado a isso? Que imagem está vinculado a isso? Então, a gente pensa que não, porque isso ainda é... Eu até falo assim, né? Sempre, não acredita em mim, experimenta. Porque você pensa que não, mas de uma forma geral, isso transforma o seu campo vibracional de uma forma extremamente nociva, né? Tóxica. E a pessoa para a qual você está emitindo isso, né? E a sua intenção, a pessoa que você pensa, ela sente também. Também sente, né? Porque nesse campo está todo mundo misturadinho, emaranhadinho, juntinho. Aquela questão, você tá aqui, tem uma pessoa, isso é temporal. Você tá aqui, você tem um parente morando na Suíça, você pensa, a pessoa pode sentir teu pensamento, né? Loucura isso, mas vamos pesquisar mais e vamos experimentar. Você pode fazer essas experiências, né? Experimenta trocar o pensamento com relação a determinadas pessoas que você não tem um bom relacionamento ou uma boa vibração de entendimento. Faça isso por você. Por isso, né, que hoje um dos maiores centros de estudos são sobre felicidade, gratidão, não é? Por quê? Porque isso altera um estado de ressonância e isso altera um campo de informação. E certamente isso altera um campo de informação de outra pessoa também de uma forma extremamente propositiva, legal, boa, né? Saudável. Então, bem-estar, mente blindada, a gente está sob essa autorregulação emocional, essa percepção de se eu tenho uma sensação, um sentimento, existe o que por trás, né? Que ideia é essa? O que eu estou pensando? O que está causando isso? Então imagina que a gente pode fazer essa alteração e agir de uma forma extremamente saudável, salutar, na nossa própria vida e na vida da nossa família, né? Das pessoas que estão mais próximas, das nossas pessoas queridas. Então, prestar muita atenção a isso, esse excesso de crítica, o que está por trás por cada palavrinha dessa, de que forma que a gente pode alterar isso racionalmente e sabiamente. Né? Então, pensamentos são coisas. Então, o excesso de crítica é um excesso de insegurança, é alguém que não está segura de si mesma e, em função disso, ela prefere olhar e apontar de uma forma bastante incisiva as falhas, as faltas, os defeitos das pessoas do seu entorno, né? Quando ela não faz isso consigo mesma. E isso é extremamente degradante, né? Na verdade, é importante a gente observar que isso nos traz também se essa questão da comunicação já fica complicada com esse excesso de crítica, a gente sai da comunicação real, que é uma explicitação, a uma necessidade de entendimento verdadeiro, para um excesso de acusações. Né? Isso é uma comunicação extremamente desfocada e aqui nem vai a questão do se é certo ou se é errado. Observa as consequências, né? O que é que você quer com determinada comunicação, com determinada fala? Qual é a intenção dessa fala, dessa crítica? Então, a questão do excesso de crítica, quem tem esse hábito desse excesso de crítica, muitas vezes está com a visão totalmente limitada, né? É uma limitação de visão, o excesso de crítica. Enquanto que a gente no mentoring, a gente trabalha para essa ampliação de visão,
fazer um trabalho para que a gente vá reduzindo essa crítica, a gente faz um trabalho de voltar-se para dentro de si e começar a ampliar a visão sobre as perspectivas daquilo que eu estou pensando. Por que que eu critico dessa forma e aquilo que eu estou dizendo é a verdade verdadeira, né? A pessoa que tem um excesso de crítica, ela tem uma visão limitada e egocentrada, né? Ela acha que a verdade é a dela, que o jeito certo de fazer é o dela e que a pessoa que está fazendo de outra forma está fazendo totalmente errado. Então, há uma limitação na visão, né? São pessoas que têm uma mente limitada. Tudo isso gerado e impulsionado por uma falta de visão real sobre si mesma, não amar-se integralmente como é. Então, eu sou toda errada, se eu estou toda errada, eu não dou conta de ver isso. Eu projeto esse olhar e vou criticar todo mundo do lado de fora. Então, como isso é nocivo, né? Então, uma coisa legal também que eu queria trazer para vocês sim, né? Então, tudo isso é falta do quê, né? Então, se trabalhar essa blindagem da mente, se a gente, quando não tem isso, a gente fica com essa visão limitada, fica com excesso de crítica, fica sofrendo demais, fica com excesso de ressentimentos. Blindar a mente é um processo de... Tchan, 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 tchan. Eu vi que Beri respondeu certinho, vou já repostar a resposta dela. Parabéns, Beri, ela não está aqui, mas ela pode assistir, então parabéns, Beri. Autoconhecimento. Então, nada mais é do que esse processo de blindagem da mente. Por que não dizer que é um processo de autoconhecimento? Que é quando a gente começa a se voltar para a gente, né? A gente começa a se enxergar, a gente começa a se ver, a gente começa a entender os processos internos, né? Os nossos processos, né? Porque quando a gente para sentir, né, quem é que somos, do que a gente gosta, quais são as nossas necessidades, do que a gente precisa, do que a gente realmente precisa correr atrás, porque é vital para a nossa vida, quais são os nossos valores, né? Então, quando a gente para sentir tudo isso, né, a gente para sentir tudo isso, que a gente para se conhecer. E nesse processo, é como se fosse assim, a gente vai se dimensionando, né? A gente vai tendo um dimensionamento. Quem sou eu? De que eu gosto? Como é que eu me movo no mundo, né? O que é que eu gostaria de construir? Né? Quais são as minhas habilidades? O que eu faço melhor? As pessoas poderiam me conhecer mais pelo quê? Se eu fosse me definir numa frase, que frase seria? Que palavra me define, né? São coisas assim que, na verdade, assim, quanto mais você para sentir, você vai buscando dentro de você o que está por trás desses sentimentos. Você vai validando o que você sente, afinal, sentimentos e emoções, elas dão e passam. Elas simplesmente são sinalizadores de um estado interno, é através disso que a gente se reconhece no mundo, né? Sem a gente sentir, a gente não se move. Quando a gente vai para um processo dessa blindagem da mente, que é exatamente a gente estar se conhecendo, se percebendo, fazendo a autorregulação real de emoção e de sentimento, a gente passa para um estado de apaziguamento interno, porque você entra numa condição de neutralidade. Neutralidade é uma coisa, indiferença é outra. Uma condição de neutralidade é uma condição onde você se vê, se percebe, com tudo de bom, com tudo que você não gosta, com todas as suas emoções mais agressivas, com todas as suas emoções mais tranquilas, com sentimentos legais, com sentimentos que não são tão legais, mas você simplesmente se vê e está integrado tudo isso, entende? Então aí você vai para um espaço de observar-se, de se ver
de repente você se dá conta que você nem é tudo de bom e você nem é tudo de ruim que você tem, e você é as duas coisas. Parece papo de doida, papo de filósofo, sei lá como é que você vai encarar isso, mas você vai chegar nesse ponto, tenho certeza. Por quê? Porque essa autorregulação, ela vai trazendo você para isso. Você começa a deixar de ter medo de sentir. O sentimento vem, a emoção vem, e você, beleza, te reconheço, te vejo, vamos ver qual é o recado que tem aqui e vamos ver qual é a resposta que eu vou dar para o mundo. Não é? Então, isso é super importante, que a gente consiga compreender que, veja, a gente começou com blindagem da mente. Quando eu fui chamada para fazer uma palestra nesse sentido, era nítida essa necessidade mesmo de parar de sofrer. Parar de sofrer como? Não posso mais sentir tanta coisa, né? Como se quiséssemos nos proteger de tudo de ruim que as pessoas podem fazer pra gente. Como se a gente pudesse proteger de todos os sentimentos ruins, né? Mas o sentimento ruim, o sentimento bom é meramente o quê? Né? Uma definição baseada em quê? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que tudo isso é fruto de uma necessidade de não sofrer, mas na verdade de um medo gigante de sentir, porque a gente não aprendeu o quanto isso pode ser favorável desde a nossa infância, né? Ontem mesmo eu comentei a questão de quanto a gente fala para a criança: não chore, não precisa ter medo. E isso tudo vai fazendo com que a gente comece a, nossa, sentir é esquisito, é ruim. Porque alegria, felicidade, isso é muito bom, eu gosto de sentir prazer, né? Mas aquela coisa que é uma dor, a gente não aprendeu isso. Então, a partir de agora a gente pode voltar esse olhar para tudo isso e fazer diferente, né? Fazer diferente. Usar isso de uma forma extremamente legal. Então, esse olhar, esse autoconhecimento vai garantir esse nosso primeiro sucesso, né? Esse sucesso do ser, que é você estar de posse de você mesma, né? Que é você estar feliz em simplesmente ser você, né? Então esse é o primeiro sucesso que a gente pode entrar em contato, sucesso de sermos nós mesmas, sermos nós mesmos. E isso é um dimensionamento, isso é um olhar para dentro de você. Isso é você trazendo a sua mente para um lugar de reconhecimento de você mesmo. Né? Então é assim que a gente, depois desse sucesso, né, esse sucesso primeiro, no que você faz, no que você é, naquilo que você gosta, como você se move no mundo, com quem você se relaciona, quem você escolhe, né, para se relacionar, para viver, para ser, para fazer. Tudo isso vai lhe dando reforço, vai lhe validando, né, vai fazendo você entrar em contato com algo que simplesmente é você de uma forma mais pura, sem tantas máscaras, né, sem tantas coisas que eu preciso ser para alguém, para o outro, para que me vejam, para que me amem, para que me agradem, para que eu não seja rejeitada. Né? Então a gente passa a validar a nós mesmas, né? Internamente a nós mesmos. E esse é o nosso primeiro sucesso. E daí a gente para com essa questão da crítica ao outro. Por quê? Porque aí se a gente consegue se amar, se a gente consegue se ver, gostar do que vê, ou não gostar, mas dizer, beleza, sou eu, né? Então você olha para o outro e diz, pô, beleza, é o outro, né? Deixa ele ser quem ele é, né? Deixe ele na sua máxima expressão, assim como eu também estou na minha máxima expressão. E assim cada um pode deixar um espaço do outro para o outro viver quem ele de fato é. E aí as relações elas vão se autorregulando a partir disso, né? A gente não vai para uma imposição cega do nosso ponto de vista, do nosso referencial, da nossa forma de ser. A gente faz uma regulação pessoal e na interação humana a gente vai aprendendo a reagir, né? A viver, a ser interativo de um modo mais equilibrado. Então é isso, a questão dessa blindagem da mente, que a gente começa por essa questão de não querer sentir, achando que a gente vai se proteger disso, é exatamente o oposto, é a gente começar a se validar e perceber nas próprias emoções, sensações e sentimentos, para que daí a gente entre nessa busca interna de nós mesmos, né? Do que todas essas sensações significam, essas percepções pessoais. Puxa vida, quanta coisa linda,
Quanta coisa legal tem para que a gente veja dentro da gente. Tanta coisa que não é legal também, mas que a gente olha e simplesmente aceita sem medo, né? Deixa que a coisa aconteça, deixa que o sentimento passe através da gente e tudo se organiza a partir disso, porque o medo de sentir gera uma tensão, gera um bloqueio e gera um adoecimento, né? Quando que a fruidez mesmo, do fruir com R, né? Fruir, né? Passar através, né? Atravessar você libera, você liberta e você entra em contato sem tanto sofrimento, né? Porque a dor é uma coisa, o sofrimento é outra, e a gente se apegar a sofrer é uma forma também da gente estar carregando uma muletinha aí por algum motivo. Mas enfim, quanto mais a gente critica o outro, mais a gente perde força. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama, mais a gente ganha força. E a dinâmica da vida, né, do viver é exatamente essa. Você vai reconhecendo onde é que você ganha força, onde é que você perde força, né? Onde é que você ganha força, onde é que você perde força. Então, num processo de percepção pessoal, num processo de mentoring, num processo de terapia, você vai se percebendo e você vai ganhando força, e você vai ganhando força. E a partir disso, a tua mente vai ficando blindada, você vai ficando mais forte. A crítica que os outros fazem para você já não tem mais tanta validação assim, já não é mais tão importante. Por quê? Porque se você já esteve naquele lugar, você sabe exatamente em que lugar está aquela pessoa que talvez esteja lhe criticando, né? Então você passa por menos. E claro, você não vai ficar exposta a nenhum tipo de relacionamento nocivo, né? Nenhum relacionamento disfuncional, abusivo, porque você está em segurança com você. Claro que se você estiver vivendo um relacionamento que não é bom nesse sentido, o ideal é procure ajuda, tá? Qual é o antídoto para essa questão, né? Essa questão do autoconhecimento. Mas de que forma que a gente faz isso, né? Antídoto para essa questão de por que eu sou tão crítica, né? De uma forma bem enfática, assim, uma dica pontual, uma dica prática, né? Se é que a gente pode ser. Dica já é prática. Então, a própria crítica. Porque tô nesse emaranhado todo, tô me percebendo, mas Tereza, são muitos pensamentos que vêm. Eu não dou conta, de repente quando eu vejo, eu já tô falando mal de alguém. Quando eu vejo, eu já tô criticando. Quando eu vejo, eu já tô me criticando. Quando eu vejo... Então ontem eu até deixei uns exercícios legais também. Ontem foi com relação à coragem e a gente quebrar os circuitos neurais com a técnica do sorriso. Que é bem interessante essa questão do sorriso. Mas enfim, a gente com relação à crítica de uma forma bem prática, veja, é bem mais interessante você usar a própria crítica. Como assim, não é? Usar a própria crítica no seguinte sentido. Por exemplo, eu até fiz uma especialização do Augusto Cury, psicologia multifocal, e aprendi uma técnica maravilhosa com ele. Veja aí, Augusto Cury. É o DCD. Duvidar, criticar e determinar estrategicamente. Então, você vai curar esses pensamentos de autocrítica ou de crítica, né, de um modo geral. Primeiro, você já sabe que você precisa validar isso. Valida, o bichinho chegou, beleza? Oi, pensamento, tô te vendo, o que será que você quer dizer? O que eu vou fazer em seguida, né? Porque pensamentos são insistentes, né? Imagina a árvore, macaquinhos pulando de galho em galho, os pensamentos são insistentes. E a gente fica naquele medo de o que eu faço? Ele vem. E quanto mais eu nego ou tento que não pense, mais vem, né? Não adianta oferecer resistência. Se eu não ofereço resistência, eles vão vir. E o que eu faço com isso? Pensamento positivo, Tereza? Troca o pensamento, Tereza? Para essa situação, não adianta fazer essa troca de pensamento. A menos que você esteja numa condição muito pura, profunda de amor, né? Nessa condição de emanar esse sentimento já para as pessoas, mas se já estivesse assim o pensamento, geralmente ele não viria. O pensamento chegou, o que eu faço? Começo a criticar, né? Criticar em que sentido o pensamento? É assim mesmo? O pensamento veio em uma determinada situação.
Vamos pegar o exemplo ali do casal que eu estava falando, né? Mas como é que tanto homem, eu fui casar justamente com você? A pessoa está pensando, meu Deus, por que tanto homem? Eu fui casar exatamente com aquele cara ali, aquele fulano ali. Para e critica, ué. Não foi você que casou mesmo? Né? Então comece a criticar, tá? Será que você não está precisando passar pelo que você está passando, né? Ou então, o que você está criticando? Será que você não faria a mesma coisa no mesmo lugar se estivesse naquela situação? Então, veja, você começa a trazer à tona perguntas que façam validar aquilo que você está pensando, para ver se realmente tem fundamento. Estou criticando algo que o fulano está fazendo errado. Poxa, e que padrão que eu estou usando para achar que a forma como eu faço é a mais perfeita e correta? Então você começa a duvidar, começa a criticar e depois você determina estrategicamente alguma coisa. Do tipo, realmente eu vou ter uma conversa com fulano e a gente vai se ajustar. E muda automaticamente também o pensamento no sentido de agradece. Enquanto você não reconhece o aprendizado que tem na situação, naquilo que lhe chega, agradeça e traz para você essa intenção. Existe um aprendizado e eu ainda estou buscando e ele mais cedo ou mais tarde vai chegar. Então, para todas essas situações conflituosas, onde você se percebe com aquele impulso de criticar, imediatamente comece a trazer algo no sentido de é necessário fazer isso, é importante fazer isso, o que eu estou dizendo realmente pode ser validado como uma verdade única? Será que não sou eu que estou enganada? Então, traga esses elementos, né? Ou simplesmente diga, não, deixa a pessoa fazer o que ela quiser fazer, né? Da forma como quiser fazer, ela tem todo o direito. Vá se experimentando nesse sentido. É outra coisa que faz com que a gente possa ser um antídoto com relação a essa questão específica da crítica ao outro, é a aceitação de que não existe perfeição, né? Então, se não existe perfeição, por que que eu vou ficar achando primeiro que eu sou a imperfeita e, sei lá, que eu não presto nisso, eu não faço isso bem? Procure um trabalho de desenvolvimento pessoal, procure se enxergar com olhos de mais amor, com toda certeza. Olha, não existe um ser humano na face da Terra que não tenha recursos fantásticos para tudo e qualquer coisa que de verdade ele queira fazer ou queira ser, sabe? Uma coisa que realmente eu sou incurável é na visão do ser humano, sabe? De ver o outro com todos os potenciais e recursos que eu sei que você tem. Então, não acredite em mim não. Comece a ir buscar dentro de você. Você vai se surpreender com coisas maravilhosas que você vai encontrar. Experimente-se, desafie-se novas coisas para fazer, que você com toda certeza você vai se surpreender. Então, acredito em você. Você pode até não acreditar, mas eu acredito em você, no seu potencial, na sua capacidade de realização, no potencial infinito que você certamente não acessou. Você não acessou o seu, ainda não acessei o meu completamente. Ninguém está acessando isso totalmente. Então, tem muito caminho legal para a gente pesquisar dentro da gente. Então, você tem muita coisa legal para descobrir dentro de você que, perceba-se, esqueça a perfeição. Mas quando você entra na história do posto seres humanos em processo de crescimento, você vai para um lugar de infinitas possibilidades de ser você. Então, experimente-se, desafie-se, vá buscar um trabalho onde você possa realmente trocar as lentes, né? Ampliar sua visão e enxergar a você mesma, né? A você mesmo, primeiro, de um jeito extremamente bondoso, carinhoso, que você vai encontrar ferramentas fantásticas, né? Potenciais fantásticos, habilidades fantásticas. Nossa! Então façamos isso. Vamos observar esses pensamentos de crítica a partir de hoje, se eles existem. Vamos lembrar que isso tem a ver com insegurança. Vamos lembrar que insegurança tem a ver com quanto eu desconheço de mim, né? E me sinto capaz também, né? Quais são as minhas crenças em relação a capacidades, quais são as minhas crenças em relação à identidade, né? Quem é que eu sou, como é que eu me vejo. Então, vamos olhar com carinho para você, né?
E vamos compreender que tudo isso faz parte do processo da gente blindar a nossa mente. E esse processo de blindar a mente nada mais é do que o quê? Um processo de autoconhecimento, de autovalidação, de autoentendimento para uma melhor regulação pessoal, né? Uma autorregulação de si mesma, de si mesmo frente a todas as situações que se apresentarem para você. Então, estejamos juntos nessa. Se você precisar de ajuda e quiser conversar comigo, você me procura para a gente formatar um trabalho bem legal, do jeitinho que você quer e precisa, tá certo? Com a terapia holossistêmica, com o mentoring, com as constelações e aí com o método Religarte, que contempla tudo isso. Para cada momento que você estiver passando, a gente tem um jeitinho legal de cuidar de você, tá bom? Então, um grande abraço. Se quiser, deixa aí se foi legal para você, se esse conteúdo valeu a pena, se você teve algum insight, tá? Deixa alguma coisa nos comentários ou me procura também se tiver alguma dúvida, tá? Foi muito bom falar para você, Pati. Foi muito bom falar para vocês que podem ver esse vídeo depois, mas para você especificamente que quer continuar nesse trabalho de blindar a sua mente, sabendo que isso é um processo lindo, maravilhoso, trabalhoso, sim, mas extremamente recompensador. É onde você vai ter de volta a tua paz, tá? A tua tranquilidade, o teu senso de identidade, a tua percepção pessoal, o teu amor próprio, viu? Beijo de luz para você.